Bom dia, boa tarde, boa noite, nerds e estudantes de todo o Brasil. Hoje eu quero falar pra vocês de um anime barra mangá barra light novel chamado Yokozo Jitsu Ryoku Shijo Shugi no Kyoshitsu. Pra vocês que não têm um japonês tão bom quanto o meu, também podem chamar pelo título abreviado, Yojitsu. Ou, como é conhecido nesse lado do mapa, Classroom of the Elite. Não confundir com essa elite aqui, por favor. Esse vídeo não é uma análise, não é história tintim por tintim, de cabo a rabo, também não sou eu falando mal. Bom, não muito, eu acho. É só falando da obra em si, um geralzão, talvez desperte em alguém o interesse de ler, ou de assistir, quem sabe. Enfim, vamos nessa. A história, o primeiro episódio, o primeiro capítulo, já abrem com uma questão social e moral, vejam só. As pessoas são iguais? Uma coisa que incontáveis sociedades do nosso mundo moderno afirmam que deveria ser o normal. Algumas até afirmam que é o normal. Bom, depois a gente fala desse assunto, ou não. Mas já mostra de cara os tipos de tema que a história vai abordar. Discussões referentes ao funcionamento da sociedade, o papel dos indivíduos nela, e com o foco especial do papel da educação e formação das pessoas durante a juventude na sociedade. Afinal, isso aqui é ainda um anime barra mangá barra light novel escolar. Quem levanta esse tema pra gente é o nosso protagonista, Ayano Koji Kiyotaka. Aqui eu vou falar os nomes no padrão japonês, tá? Sobrenome primeiro e prenome depois, só pra ficar claro. Ele tá no ônibus ali de boa, pensando nessas questões, na vida, no universo e tudo mais. Literalmente eu, como dizem os jovens. De repente acontece algo no ônibus. Tem uma velha, de pé, um cara sentado e tem uma menina, de pé, tentando convencer o cara que tá sentado a dar lugar pra velha que tá de pé. Nisso tem uma discussão. Discussão padrão japonês, não padrão linha verde às 6h15 da noite. Mas ainda assim, a menina, defensora dos velhos e oprimidos, como uma tuiteira da vida real, e o cara dando uma de Jennifer Castro ali. Esse é um assento preferencial. Por isso que eu prefiro ele também. Acaba que até essa situação levanta, mesmo que muito brevemente na light novel, uma outra discussão sobre se velhos deveriam ser prioridade em um país que está carente de jovens e como as pessoas julgam quem faz o mal, mas elas mesmas não se dão trabalho de fazer o bem. No final, outra passageira se levanta, caso alguém tenha ficado preocupado com a velha, mas a cena apresenta pra gente o perfil de 4 personagens, 4 alunos muito importantes no decorrer dessa história aqui. Alerta de spoiler, nenhum deles vale nada, mas eu gosto de todos. Finalmente os alunos chegam na escola, onde a história inteira se passa. A Escola Metropolitana de Desenvolvimento Avançado de Tóquio. Essa é uma escola, um internato, para ser mais preciso. Literalmente a história inteira se passa aqui dentro, fora algumas excursões. É uma escola construída e administrada pelo governo japonês, que tem como fim desenvolver alunos capazes de realizar contribuições notáveis para o país. Grandes realizações para o progresso da nação japonesa e tudo mais. O nosso protagonista, assim como outros estudantes do ônibus naquela hora, assim como tantos outros personagens que a gente vai conhecer, são novos na escola. Estão entrando no ensino médio, então eles têm ali os seus 15 anos. Ai, saudades. E estão sendo formalmente recebidos em uma cerimônia de abertura, que é tradicional no Japão, né? Pelo presidente do conselho estudantil da escola. Não envergonha a escola, não vacila, fica na moral e sejam bem-vindos. O Ayano Koji e aqueles outros 3 alunos acabam na mesma sala. E a que senta do lado dele é a deuteragonista, vulgo segunda personagem principal da história, Horikita Suzune. Chata pra cacete, poucas ideias total, minha personagem favorita. Eles foram colocados na classe D do primeiro ano, então são a classe 1D. São 4 classes por ano, de A a D, cada uma com 40 alunos, inicialmente. Então são 160 alunos no primeiro ano e 480 em toda a escola. Cara é bom de conta, vai vendo. Os alunos ali na sala estão se familiarizando, rolam umas apresentações. A gente vê que o protagonista não é muito bom com essas coisas aí, ele fica meio perdido, dá umas gaguejadas. Mas não precisa ficar com dó não, acredita em mim. À primeira vista é só mais um cara que não tem nada demais, nem fede nem cheira, tem nada de marcante, que só quer ficar ali
na dele, de boa. Então a professora chega. A professora representante de classe, Shabashira Sai. E ela explica qual é que é a da escola. E qual é que é a da escola, você me pergunta. Bom, como eu disse no começo, é basicamente um internato e praticamente não tem contato com o mundo externo ali, nem nas férias. Os alunos só podem sair nas excursões, claro, e quando se formarem, quando pedirem para sair ou quando forem expulsos. Porém, a escola é enorme, tem uma cacetada de coisa, tem várias lojas, tem shopping, tem karaokê, tem cinema, tem camisinha, tem biblioteca. Ah, a escola tem biblioteca, jurou? Na minha não tinha não, irmão. Tinha uma sala cheia de livro, mas acho que nunca foi usada, enfim. Bom, cada um até tem o seu próprio dormitório, quarto, fogão, mais do que você, seu otário. Do que eu também, né? Meu otário? Então, não sei. Que maravilha, leigo, você me diz. E é tudo de graça? É claro que não, né, animal? Cada aluno tem um celular próprio, fornecido pela escola, e desse celular eles recebem pontos todo mês. Esses pontos são basicamente dinheiro. Imagino eu que seja proporcional ao iene japonês. Eles, para começar a brincadeira, recebem 100.000 ienes. País rico é outra coisa, né? E na mão do estudante de ensino médio, de qualquer lugar do mundo, esse dinheiro aí é vendaval, né, rapaziada? Caraca, leigo, isso tudo sem ter que pagar aluguel, então é praticamente de graça, né? Tá de sacanagem? Já falei que não, animal. Assim, durante o primeiro mês, durante o primeiro episódio, os trouxas estão tudo iludidos, que nem você. Esbanjando, aproveitando, cagando pras aulas, sei o quê. E quando vira o mês, dia de pagamento... Parece que o salário não caiu ainda, né? É o seguinte, aqui é meritocracia, meu parceiro. Os pontos são pareados com os pontos de classe, que a classe D tem. Um ponto de classe são 1.000 pontos privados, 1.000 dinheiros. E o que define os pontos da classe é o desempenho da classe. No geral, e é óbvio que eles não conseguiram merda nenhuma, porque o desempenho deles foi só o ó. Resumindo, sem salário esse mês e conseguir 100 pontos é difícil pra cacete. Vai ter que ralar muito. Ela não falou antes de propósito, lógico. E é a partir daí que a história se desenvolve. Isso tudo acontece no primeiro episódio, no primeiro capítulo, no primeiro volume da novel. Ou novela, se quiser falar em português. Não sei como é o mangá porque eu não li. Lembrando que provavelmente vão ter spoilers nesse vídeo, então esteja avisado. Lembrando o seguinte, eu assisti a primeira temporada e a partir daí eu li o livro. A novel, a novela, o que preferi. Li a partir do volume 4. Então, se tiver algumas diferenças da experiência que você teve consumindo a obra, pode ser por causa disso. Muitos isekais, esse gênero super popular hoje em dia, e quando eu digo muitos, são muitos, que se tornaram animes e mangás, etc., são originalmente light novels. Quase todas as novels, isekais ou não, têm esses nomes longos pra caramba. Acho que deve ser só por tradição mesmo. Eu mesmo só li Coach. Eu vou falar Coach ao invés de Classroom of the Elite pra facilitar minha vida. Não li nenhuma outra light novel, mas fica a curiosidade. Leigo, alguns vão falar. Coach não é isekai. Isekai são basicamente aquelas histórias que os personagens vão parar em uma realidade paralela, outra dimensão, outra época, talvez. Pra quem não conhece o termo. Bom, em teoria, não é isekai, mas os personagens estão ali, em um lugar isolado do resto do mundo, onde as coisas funcionam de um jeito diferente, tem suas próprias regras, um monte de jovem independente, com suas liberdades, e algumas outras características que os isekais modernos têm muito, que são notáveis aqui. Então, sim, Coach é um pseudo isekai na minha visão. Não que isso faça diferença, né? Só quis dizer mesmo. Tem mais coisas sobre a escola que eu não falei ainda. Como eu disse, as classes de cada um dos 3 anos vai de A a D, certo? Isso não é aleatório. Para ser admitido, você tem que fazer uma prova e umas avaliações. Nas escolas do Japão isso é normal. Lá o ensino médio não é obrigatório, por incrível que pareça. A escola de desenvolvimento avançado leva isso em consideração, mas também o histórico passado dos alunos. Não só o desempenho escolar, mas suas personalidades, virtudes, incidentes que eles podem ter se envolvido, amizades, seus gostos, feitos, como eles foram criados, seu potencial, qualidades, defeitos. Com base nisso tudo, eles primeiro definem se você entra ou não, e se tiver dentro, definem qual classe você vai ficar.
A classe A é a dos melhores alunos e a classe D a dos piores. Entre aspas, os piores. Como eu disse, eles levam tudo em consideração, não só desempenho em prova e esportes. E o protagonista tá na classe D. Os alunos que se formarem na classe A, assim, tá no terceiro ano do ensino médio. Se formou na classe A, consegue entrar na faculdade que quiser, sem Enem, sem FUVEST, beleza. E consegue depois trampo garantido na firma japonesa que quiser, o governo garante. Por esse prêmio final, as classes disputam entre si, por 3 anos até a formatura. A posição de classe D, C, B, A não é fixa, evidentemente. Lembra que eu falei dos pontos de classe? Que no fim do mês, um ponto de classe são 1000 pontos privados, 1000 dinheiros para cada aluno? Os pontos não rendem só dinheiro, mas também a classificação deles na competição. Se a turma D, quando vira o mês, tiver mais pontos que a turma C, eles se tornam a nova turma C, e a turma C se torna a nova turma D. Quando vira o mês pela primeira vez, a classe D está com 0 pontos. Porque foram desleixados, cagaram pras aulas, só ficaram farreando, descuidados com dinheiro, e a escola previa que ia ser assim, por causa da avaliação. Todas as 4 salas começaram com 100 pontos iguais. Então eles até tinham chance de provar que a avaliação da escola foi errada. Mas não foi, né? Coletivamente não foi. Agora eles têm que correr atrás. Para ganhar mais pontos de classe, a turma no geral tem que ter bom desempenho nas aulas, nas provas, e aumentando a média de notas, participar de atividades extras, ter um bom desempenho nelas também, né? Ter um bom relacionamento interno e coesão, também vale pontos, eu acho, mas principalmente, o grande destaque tem que ter são os exames especiais. São umas provas na forma de exames mesmo escritos, ou eventos, ou jogos e dinâmicas em que as classes competem entre si, e os prêmios são pontos de classe. Às vezes pontos privados também, para quem ficar melhor colocado, às vezes até alguns benefícios individuais ali, e quem perde, quem fica nas classificações mais baixas, perde pontos de classe. Todos os exames especiais têm umas regras específicas, bem detalhadas, tem brechas, e os alunos têm que saber jogar o jogo. Acaba que na primeira temporada, que corresponde aos 3 primeiros volumes da novel, acontece só um exame especial, mas já é em uma ilha deserta, é bem complexo, cheio de firula. Não só isso, mas também a fim de avançar nessa competição, tem toda uma tramóia política. Não deixa de ser, né, já que política é o fazer de relações de entidades diferentes, basicamente, para os alunos avançarem na competição. Rola espionagem, rola traição, manipulação, suborno, sedução, trapaça nas provas, fake news, um aluno tenta ferrar e expulsar o outro, e expulsão custa muitos pontos de classe, muitos. As expulsões seriam meio que a morte, entre aspas, aqui na obra. O personagem sai de cena, a gente nunca mais vê ele, afinal a história acontece toda dentro da escola, então é como se fosse uma morte. E as expulsões têm consequências graves, quase sempre, né? Se o desempenho do aluno for muito baixo, rola expulsão também, afinal é uma instituição de prestígio. O aluno se ferra e a sala toda se ferra. Então, se você quer alcançar a classe e cagar pros outros, não é uma boa ideia, não. Claro, se você for ver de maneira mais realista, não tem toda essa importância que parece, porque só o fato de você se formar nessa escola super prestigiada já te dá acesso a muita coisa. E se você tiver sangue nos olhos e se garantir no mundo lá fora, você já tá feito de qualquer maneira. E alguns personagens têm isso mesmo. Me formando na classe A ou na D, tanto faz, eu me garanto, vocês que se lasquem. O próprio Ayano Koji não liga muito, na verdade. Mas esse prêmio serve de justificativa pra disputa acontecer. E não é só competição que desencadeia treta, óbvio, afinal a gente tá falando de um monte de adolescente japonês ainda por cima, tirando um ou outro, né? Pra deixar o negócio ainda mais tenso. Romance, amizade, rivalidade, ressentimento do passado, insegurança, trauma, tesão, conflito interno, falta de psicólogo. Se bem que psicólogo na adolescência adianta alguma coisa? É tipo tentar consertar uma casa que ainda tá em obra. Enfim, treta, teta. Teta gigantesca, muita teta. E treta também. Coach ficou popular pela internet, acredito eu, com a estreia do anime por causa desse cara aqui, Ayano Koji Kiyotaka. Pra não chamar esse cara de Aokiji no começo era um esforço desgraçado, nossa senhora.
Como eu disse, o Ayano Koji, eu chamei ele de Aokiji de novo. À primeira vista, é um carinha ali, né? Meio tímido, meio blasé, que só fica ali na boa, lendo, tirando nota alta o suficiente pra não passar, que tá sempre com essa poker face ligada, não sabe socializar direito, cara que nem ajuda nem atrapalha, não é querido nem desprezado, se alguém pedir um assento pra uma velha vai fingir que não escutou, esse tipo de pessoa. De fato, a personalidade dele não é super magnética. Para os padrões sociais normais, na verdade, ele é um saco. E tem umas diferenças da novel pro anime. No anime, de fato, ele é um androide, basicamente, que não demonstra emoção, é completamente implacável, impassível, quase que o tempo todo, com a poker face sempre ligada, mesmo nas situações mais absurdas, é totalmente monótono. Tem gente que gosta disso, tem gente que não. Na novel, embora sim, ele ainda seja um cara pouco expressivo, muito calmo, muito racional, ele acaba demonstrando mais sentimentos em alguns monólogos e pensamentos dele, e também acaba sendo um pouco mais expressivo. Isso é descrito ou é mostrado até em ilustrações. Ele mostra surpresa, mostra vergonha, mostra relances de raiva, mostra confusão. No começo tem um lado dele que até é meio tarado, assim. Tarado é exagero, né? Ele não é um Sanji ou um Jiraiya da vida, nem de longe. É só um jeito de dizer. Ele até faz umas coisas idiotas, assim. Se preocupa com umas besteiras. Tipo, fica deprê porque não conseguiu comprar uma máquina de iogurte. Tem umas atrapalhadas às vezes. Às vezes ele até sem noção que até te tira uma risada. É tudo bem contido, não é nada muito exagerado, mas você se lembra que apesar de tudo, ele ainda é um moleque de 15, 16 anos. Que ele é um ser humano e não uma máquina. Óbvio que na novel dá pra desenvolver isso muito mais, né? No anime, e provavelmente no mangá também, tem que ser mais enxuto, cortar uma penca de coisa. Então, pra quem acompanhou só pelo anime, fica o ponto de que na mídia original ele é bem mais desenvolvido. Ou foi. Até recentemente, talvez. Bom, isso daí gera debate. Não vamos entrar nessa. Cacete, leigo, e ficou popular por quê? Eu não disse que tinha mais coisa de Isekai aqui? É porque esse perfil dele, de não ser nem mais nem menos, é só fachada. O Yanokoji é aquele cara de Isekai. Inabalável, super composto, super atlético, super forte, super habilidoso, super inteligente, super culto, aprende as coisas super rápido, super manipulador. Pelo que ele é mais conhecido aqui na internet, eu acho. Todas as minas acham ele bonito, ele é alto, fala inglês, toca piano, tem um dinossauro no meio das pernas, etc, etc. Quando eu digo super, não é exagero não. Ah, a parte do dinossauro também não é exagero não, tá? Isso é mostrado mesmo na nova. Não sei se no anime mostra isso ou não. Ah, eu tenho que conferir depois. O Ayano Koji foi de fato criado para ser uma máquina. Ou melhor, um super-humano. Tem essa instituição de ensino no Japão, essa escola, esse outro internato, chamado Sala Branca. O propósito da Sala Branca é basicamente oferecer uma educação perfeita para fazer os humanos praticamente perfeitos que vão levar o Japão para outro patamar nunca visto na humanidade. Uma superpotência de outro nível, super, hiper, mega, ultra potência. As crianças aqui têm uma vida de merda. Elas estudam e se dedicam a serem perfeitas enquanto estiverem acordadas. Tipo, a Yanokoji já estava estudando conteúdo de graduação de matemática com 10 anos ou menos, sei lá. E com 12 ele já vencia artistas marciais profissionais, no plural, ao mesmo tempo. Impossível, óbvio, mas é ficção. Eles têm zero contato com o exterior, zero contato com os próprios pais desde que nascem, zero contato com os alunos de outros anos, não são explicitamente desencorajados a fazer amigos, mas o ambiente ali é tão hiper competitivo de um jeito que indiretamente desincentiva sim os laços de amizade. É um projeto secreto, caso você não tenha se ligado, e experimental. A ideia é provar que o projeto dá bom para expandir para o país inteiro. O Ayano Koji é aluno da Sala Branca literalmente desde que ele nasceu, e ficou até os 15 anos de idade.
Quando ele foi para a escola de desenvolvimento avançado, na verdade ele fugiu, porque ele queria ver o mundo lá fora, queria dar uma de Eren. Aliás, aqui no Brasil eles têm o mesmo dublador, para fins de curiosidade. Ele fez a prova para entrar na escola de desenvolvimento avançado e tirou exatamente 50 de 100 pontos em cada disciplina, de propósito, o mínimo que ele precisava para poder ingressar, só para poder passar por um aluno mediano e assim não chamar atenção. O cara é o cara com K maiúsculo. Durante essa primeira fase, do primeiro ano, no caso, ele quer ser só um adolescente normal, com uma vida tranquila, sem chamar muito atenção, ficar de boa, viver o que ele não viveu, ou não viveria se ele não tivesse fugido. Quem sabe fazer uns amigos, perder o bebê, dar de comer pro bichinho dele, ter umas histórias pra contar, essas coisas. E isso tudo acontece mesmo. Viver a juventude. É por isso que ele tem esse jeito impassível, meio de máquina, por causa dessa falta de referência emocional e a criação que ele teve. Ou pelo menos deveria ser esse o motivo, né? Claro que a competição de classes e todas as tramóias acabam encontrando e puxando ele de alguma maneira, né? Mulher, é lógico. E tem um ponto em que ele fica meio sem escolha a não ser participar e usar as habilidades dele e mostrar o quanto que ele é foda e tudo mais. Não que ele não tenha os interesses dele participando, mas mesmo assim. Tem esse anime chamado Eminence in Shadow. Eu nunca assisti, mas eu sei por cima do que se trata. Em que o protagonista vai para uma outra realidade, então é um isekai, e lá ele é o cara mais forte, com a maior pica que existe, mas em segredo. Não sei bem qual que é essa pira de ser o mais forte, mas em segredo. Que vários animes / isekai usam, se é a graça de deixar os outros personagens com cara de trouxa. Ser forte no sigilo é mais interessante, talvez, um clichê, um tropo. Se alguém souber aí, me fala. Mas é isso que acontece aqui. Oyano Koji faz as paradas e grandiosidades mirabolantes dele por baixo dos panos, com os outros personagens aos poucos sabendo, percebendo e desconfiando, e se impressionando. Você até pode negar que isso aqui é um isekai, mas que é um power fantasy? Não. Tudo dá certo pra esse cara. É impressionante. A gente volta a falar do Oyano Koji depois. Vamos falar um pouco de outros personagens, as classes do primeiro ano, um geralzão delas. Como eu disse, cada uma tem 40 alunos no começo. E, como eu disse, podem rolar expulsões eventualmente ou saídas voluntárias. Claro, são 160 alunos só no primeiro ano. A gente não precisa, né, dar tempo de tela ou de tinta, no caso dos livros e dos mangás, para todos. E tanto que no anime reduziram para 25 alunos por sala. Não sei se todos os alunos são oficialmente nomeados, inclusive. Mas enfim, cada classe tem o seu líder, que não é exatamente uma posição oficial, formal, mas eles acabam sendo os líderes de fato. E cada líder é como um reflexo da sua classe. Acabam meio que representando uma doutrina, uma forma de jogar o jogo das classes e de fazer as coisas, por falta de palavras melhores da minha parte aqui no momento. A classe A seria aristocracia, o governo dos melhores, dos mais aptos, os mais inteligentes nesse caso, e melhores líderes também. A B seria democracia, o governo onde todos são considerados até onde for possível e o líder é escolhido com base no carisma e aparente benevolência e altruísmo principalmente. A C é autocracia, o mais forte manda, ditadura. E a D seria, salve-se quem puder, fique quem tiver coragem, um estado quase falido, sei lá o que é a D. Nesse momento, pelo menos, eu não consigo definir, é só uma bagunça. A classe A, na verdade, é dividida em facções. O pessoal lá é tão casca-grossa que tem gente apta a ser líder sobrando, olha só. Uma das facções apoia esse coitado aqui. Coitado porque, olha o coitado. O Katsuragi, que é muito sério, muito formal, não é muito carismático esse cabra, mas ele se mostra depois um cara gente boa, honesto. E tem essa baixinha aqui, Sakai Yanagi. Mano, ela é baixinha, é magrela, é deficiente, tem um problema de nascença na perna, até tem que usar bengala, usa um pijama ridículo. Pra quem tem 15 anos de idade, isso daqui já é ridículo, vai. Mas você vai me dizer que ela não impõe respeito, que ela não tem moral. Alerta de spoiler? A menina é braba, mano, nervosa demais. A classe B é liderada por essa personagem controversa ultimamente,
A Equinose. Não confundir com esse Equinose, esse aqui é homem, tá? Menino. A líder super carismática, gentil e benevolente da classe B. Genuinamente gentil, tá? Tanto que às vezes chega ao ponto de ser trouxice, inclusive. Faz umas cagadas por uns motivos que... Deixa eu ficar quieto. A classe C, liderada por ele, Dragon Boy, Ryuen Kakeru. Tem uma piada dentro da obra que Ryuen significa dragão, ou tem um ideograma, ou kanji que significa dragão, alguma coisa assim. Ditador, safado, trapaceiro, encrenqueiro, sarcástico, atrevido, sempre com a bola toda, que fica de medição de piroca o tempo inteiro. É um desgraçado. Meu personagem favorito, junto da Horikita. Por fim, nós temos o que é o suposto líder da classe D, o Hirata. Ele é um cara legal, popular entre as meninas, querido, gentil, que considera os outros, fala bem em público, inteligente. Ele é quase uma Equinose versão homem, mas não tão sagaz, apesar de ser inteligente, um bom estudante. Ele meio que, com todas as suas qualidades e sem defeitos à primeira vista, acaba sendo meio que eleito para ser o líder da classe D. Afinal, precisava ter alguém, né? E eventualmente se torna o co-líder da classe, dá pra colocar assim. Se ele se torna um co-líder, então quem é o outro? O outro, ou melhor, a outra, é a melhor personagem, pode me julgar, Horikita Suzune. Ela é uma babaquinha, cara. Só gosta de personagem top, né? Deu pra perceber. Ela é muito inteligente. Todos os líderes são muito inteligentes à sua maneira. E ela é uma atleta muito boa também. Luta pra caramba. Mas as qualidades param por aí. Ela se acha pra cacete. Consigo fazer tudo sozinha. É uma sigma. Não preciso de macho. Nem de mulher. Pra nada. Pipipi popopó. Mas ninguém pode dizer que ela é falsa, pelo menos, né? Né? Se bem que já nos primeiros episódios a gente vê que ela não é tão inabalável assim. E quando ela descobre que vai precisar dos outros para alcançar a tão sonhada classe A, porque ela é uma dessas que quer muito, irmão. Sangue no zóio máximo. Ela vai ser forçada a mudar isso aí. Ela é a primeira pessoa a interagir com o Ayano Koji na história toda, antes mesmo deles entrarem na escola pela primeira vez. Conversam brevemente sobre a situação do ônibus lá. Ela é grossa, já vai se afirmando, como se o Ayano Koji tivesse perguntado alguma coisa. E eles sentam um do lado do outro na classe. Então acabam virando não amigos exatamente, mas parceiros, mais ou menos. Ela é a primeira a sacar sobre as capacidades dele e a partir disso o relacionamento deles vai se desenrolando, se desenvolvendo, cada um deles com o seu jeito. E quem duvida que eles vão ser um casal no final, levanta a mão aí. Falando de outros personagens da classe D, tem os outros dois que estavam na introdução da história, lá no momento do ônibus, da velha, lembra? Tem esse cara aqui, Koenji, que ele é um Mauricinho, mas ele é brabo também. Ele não mostra muito logo de cara, mas diferente do Ayano Koji, ele não faz questão de esconder. O pessoal vai percebendo. Mas ele tem essa habilidade toda, esse potencial todo, força física, inteligência, intuição, e não usa a favor da classe. Então ninguém da classe gosta dele. O cara é egocentrismo puro. Ele se acha demais. Não é que nem o Ryuen, não é que nem a Horikita, não. Ele literalmente, sem exagero, se acha um deus. Ele não pratica bullying, nem incomoda ninguém de propósito e ninguém que não tá no caminho dele. Então a gente deixa passar, mas porra, ainda vai dar muito pano pra manga esse personagem aqui. E a quarta personagem, a twitteira da vida real, lembra dela? O nome dela é Kushida. Ela é outra dessas que nem o Hirata e a Equinose. Bonita, boa aluna, amigável e super não, mega carismática. Ela te conhece às 8h30, 8h35 você já tá contando sobre a sua primeira vez na festa de Natal da família da sua namorada pra ela. Todo mundo confia na Kushida e vai na dela muito fácil. Ela faz disso uma arte, quase um superpoder. O próprio Ayano Koji só se liga como ela é de verdade sem querer querendo. Antes disso, até ele é ludibriado por ela. Na verdade, no começo da novel, ele tem até uma queda por ela. É outra personagem muito interessante. Tem muitos outros personagens da classe D que tem maior e menor destaque, que merecem menção honrosa pelo menos.
O Sudo, ele é o estereótipo do atleta super habilidoso, encrenqueiro e burro. E nossa, esse cara traz uma cacetada de problema pra classe no começo. Ainda bem, né? Ainda bem pra gente, pra eles não. Mas ele se desenvolve como personagem, como muitos outros. Tem essa dupla aqui, o Aiki e o Amaushi. Na verdade, trio junto com o Sudo. O trio dos burros. Quer dizer, se fosse só burro tava bom, né? Não, Yamauchi? Fala tu. Os três não exatamente viram amigos do Yanokoji, o cara é ruim de amigo mesmo. Mas eles andam juntos por um tempo. Tem a Karuizawa, outra personagem muito importante, especialmente a partir do volume 4 da segunda temporada, no caso do anime. Mais uma babaquinha pra lista. O que não falta é gente babaca aqui, perceberam? Tem elite no nome, azedou. Mas também é outra personagem que você aprende a relevar conforme se desenvolve, se constrói. Você até passa a gostar dela. Ela é especificamente popular entre as meninas da classe. Popular e influente, o que faz com que ela tenha algum poder e peso nas decisões que acontecem. Por isso e também por namorar o líder da classe, o Hirata. A Sakura é uma personagem que eu não sei se eu gosto ou se eu detesto. Falando assim, parece que eu tô falando da Sakura de Naruto, mas não. Uma personagem que podia ter sido muito mais, depois de anos ainda tô indignado, esse autor, cara. Ela se apresenta como uma das personagens femininas principais no comecinho. Ela é colocada em umas situações não muito legais e a personalidade extremamente acanhada dela não ajuda muito. O Yanokoji faz ela sofrer de várias maneiras, a coitada. Tem também a Haruka, o Akito e o Kensei. Vou chamar eles pelo primeiro nome. Esse trio, junto com a Sakura, merecem ser mencionados porque é com eles que o Yanokoji tem pela primeira vez algo que dá pra chamar de amizade. No anime, pelo que eu vi, não foi quase nada desenvolvido esse relacionamento deles. Cortaram coisa beça, mas na novel é bom demais. A dinâmica deles no primeiro ano é muito boa, cara. Cada um com a sua personalidade ali. A Haruka extrovertida, o Akito um cara mais centrado. E o Kensei é aquele CDF japonês clássico que você tem na cabeça. Eles até se dão um nome, Grupo Ayanokoji, pra felicidade do introvertido aqui, né? Mano, deu até vontade de ler de novo. Não sei porque que eu gosto tanto desse grupo, mas eu gosto. Tem a Satou também. O que eu posso dizer da Satou? Tá afim? Agora não. É o que dá pra dizer da Satou. Mas ela tem algum desenvolvimento. É a melhor amiga da Karuizawa e tem seu papel na história. Tem outros personagens que têm seus papéis e pontualmente sua importância dentro da trama. E tem os das outras classes, das classes dos outros anos, o presidente do conselho estudantil, os professores, a professora Shabashira, uma personagem importante. Tem outros funcionários do corpo docente e até alguns personagens de fora da escola. Se eu falar de todos aí, o vídeo vai ficar muito longo. Como eu posso colocar? A escola de desenvolvimento avançado é esse simulacro de sociedade. Tem economia, tem política, tem relações de poder, discussões que dizem respeito a como a sociedade funciona, portanto, aspectos das relações humanas, como igualdade, influência, expectativas de outras pessoas, individualismo versus coletivismo, e, em particular, sobre o funcionamento e a visão da cultura japonesa de educação e da vida escolar nisso tudo. Tanto que até a Sala Branca, a existência dela e como ela funciona, acaba tendo alguma importância nisso também. Também no que diz respeito à vida escolar, como ela funciona e o papel dela na formação do povo japonês, dos indivíduos japoneses. Como é a relação dos alunos, o que faz de alguém popular lá e a importância que isso tem para eles. A importância de você ser capaz atleticamente, academicamente e até a sua capacidade social. Também como eles tratam de romance, de amizade e outras relações entre os alunos, né? Quais expectativas os jovens de lá costumam ter para o futuro e o que importa para eles com a vida adulta chegando, batendo na porta. É claro, isso daqui é uma obra de ficção e você tem que ter senso crítico e noção quando for ler. É claro que as alunas japonesas não usam saia desse comprimento aqui, e nem uniforme colorido, pelo que eu fiquei sabendo.
Pra quem já tá acostumado com anime, mangá ou filme escolar japonês, nada disso vai ser grande coisa. Afinal, tem muitos, mas pra mim que não tá acostumado, foi. Pode ser que eu esteja fazendo a obra parecer mais do que ela realmente é, e até mais do que ela se propõe a ser. Pode ser, mas a arte é isso, né? Cada um interpreta a sua maneira. A obra é um power fantasy, e muitas vezes centram em como é no Koji Frio, calculista, geladeira e calculadora, macho alfa, sigma, Thomas Shelby, Gary Stu, não sei o que. E parece que é isso que o pessoal gosta mesmo, então nem dá pra criticar muito esse aspecto. E vez ou outra os personagens são feitos de escada, sim, mas é bem menos do que em outras obras. E você não sente que metade do elenco é descartável, dispensável. Você gosta de muitos outros personagens, mesmo que alguns não sejam aproveitados como deveriam, ou são mais usados e arrastados do que deveriam. No geral, o elenco de personagens é bom, sim, eu considero, pelo menos. Tem alguns casos que não dá pra perdoar, mas tudo bem, né? As novels são apresentadas em capítulos, vários em um volume, que levam 2 ou 3 horas pra ler cada, eu não lembro. Claro, meu tempo de leitura pode ser devagar em relação ao seu. Coach está sendo publicado desde 2015, ou seja, 10 anos. O anime, a primeira temporada é de 2017, aí só voltou em 2022. Foi um desses animes que teve sucesso atrasado, e vai ter uma 4ª temporada ano que vem, eu acho. Eu lembro que eu conheci o anime antes da 2ª temporada, então em 2021, talvez no começo de 2022. É bom e é interessante o suficiente para despertar o seu interesse na novel. Ou pelo menos esse foi no meu caso, e eu não me arrependo. Eu gostei bastante, tanto que eu tô fazendo um vídeo sobre, né? Se você quiser começar pelo anime também, não tem problema, tá seguro. Tem algumas coisas até que são mais interessantes no anime do que na novel. Pelo menos na primeira temporada, né? Esse é o caso. Algumas coisas. E antes que eu me esqueça, melhor avisar que o anime tem o famoso ou infamoso ecchi, vulgo safadeza japonesa de anime. Se é algo que te incomoda muito, é melhor ler a novel. Espero que tenham gostado, que de repente tenha despertado em alguém a vontade de conhecer a obra, despertou a minha vontade de reler. Olha só que coisa, sou tão bom que até eu sou influenciado pelo meu vídeo. Quem é no Koji perto de mim, rapaz? Deu pra ver porque eu gosto dos personagens que eu gosto, né? E por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, rapaziada. Fui!